Ok, primeiro, para começar, nada mudou. O primeiro versículo que eu lembrei, começando a pensar sobre essa mulher, de Provérbios 31, agora, em nossos dias, é Malaquias 3:6. De fato, o Senhor, não mudou. Deus foi Deus e é hoje o mesmo e será para sempre. Amém? Ai, que refúgio! Tiago 1:17, toda boa dádiva e toda boa perfeição vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda com as sombras inconstantes. Ele é o mesmo e será para sempre. Deus é fiel. Os desejos dele não são diferentes daquela época. A lei perfeita, o plano de redenção é o mesmo. E sempre fomos justificados por causa de Cristo Jesus. Claro que a mulher de capítulo 31 estava olhando para frente, na espera pelo Messias, né? Messias. Mas lembrei rapidamente também de outro versículo. Eclesiastes 1:9. Não há nada novo debaixo do... De novo. Não há nada novo debaixo de... Ok. Meu instinto, no início, claramente foi até Eclesiastes 1:9. Por quê? Douglas, meu marido, trabalha muito na área de aconselhamento bíblico. Isso quer dizer que todo mundo traz problemas para ele. É uma área igual de ser um médico, por exemplo. Normalmente, ninguém vai para o médico para dizer: oi, bom dia, estou muito bem, tão grato para você, está tudo ótimo. Quando vamos ver um médico, estamos doentes, com dor, com preocupações, perguntas, não é? E ninguém lá... Não, e quando vamos ver um médico, estamos doentes, como que eu disse. Ok. Agora, igual na área de aconselhamento, ninguém liga para dizer: olha, está tudo ótimo, vamos tomar um café só para alegrar. Então, por que Eclesiastes 1:9? É uma tentação achar que eu sou a única pessoa a passar por isso. Ninguém já passou por isso igual a mim. Mas Deus disse que não há nada novo debaixo do sol. Amém? Então, nada mudou. Amadas, pecado sempre foi pecado. E até Jesus voltar, pecado vai ser pecado. Hoje, a palavra de Deus é imutável. Então, todos aqueles pecados, quando foi escrito Provérbios 31, como raiva, luxúria, ódio, idolatria, egoísmo, adultério, fornicação, mentira, roubo, cobiça, Todos esses, olha, veja bem, esse vai ser bem mais curto, então vamos pagar atenção, vamos ver se sai. Mas o pecado é o pecado e sempre será pecado. Nada mudou. A vida boa é a mesma. Vamos pensar em alguns exemplos, né? Só algumas. Deus fala que é bom ter filhos. Filhos são um bênção. Deus define a vida boa. Hoje é a mesma. Ele falou que não é bom que o homem seja só. Assim, hoje é a mesma coisa. A boa reputação vale mais do que riquezas. Isso é verdade hoje como ontem. Tudo que Deus falou que era bom, ainda é bom hoje, agora. A disciplina de Deus é a mesma. O pecado trouxe consequências, mas eu gostei quando alguém falou que a disciplina é a prova, a verificação que são os filhos dele. Hebreus 12, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina o quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai?
a obediência trará bênçãos e a desobediência trará maldições. Hoje é a mesma. Então, simplesmente nada mudou. Essa mulher de Provérbios 31 era muito diferente. Um contraste da mulher lá do mundo naquela época. A mulher na sociedade no Antigo Oriente Próximo era uma mulher que era louvada por causa da sexualidade e pelo corpo dela. E vimos isso hoje também. O mundo está valorizando a mulher por causa da sexualidade e dela e idolatrando o corpo ainda. Mesma coisa. Mas essa mulher, pelo contrário, no capítulo que estudamos hoje, ela foi celebrada nos assuntos comuns da família, da comunidade e dos negócios até. Mas meu marido me lembrou que a mulher de Provérbios ainda foi o prazer do marido, como está escrito em Provérbios 5, 15 e 19. Eles têm um casamento cheio de prazeres íntimos entre eles. Por que eu estou falando isso? Porque eu não quero, por um segundo, que vocês acham que que o caminho sem Deus é melhor. Os caminhos de Deus são doces, são bons. Mas, porém, a mulher aqui nas Escrituras está completamente contrário à mulher do mundo. Ela é o exemplo da mulher perfeita andando assim perante Deus, não diante dos homens. Nada mudou. O que é que nós elogiamos hoje? Vamos lembrar. O que desejamos nas nossas casas, na igreja, o que valorizamos nas nossas vidas. Trabalhamos por ser elogiados, nos deleitamos nas personagens e características que essa mulher representa. Estamos desejando o mesmo caminho dela do temor de Deus e sabedoria, ou simplesmente compramos as mentiras desse mundo. Pensa bem. Essa semana passada, meus filhos e eu limos um livro sobre, eu acho que 1 João, limos 1 João. Se estamos caminhando na luz, não podemos estar nas trevas. Lemos, não amemos o mundo, nem o que nela há. Isso é muito claro. Por isso estamos santos, separados, né? Nós vamos ser os loucos, com certeza. Para onde eu vou, eu sou louca. Todo mundo fala assim, você é louca! Só por causa de muito filho. Imagina se sabia da realidade como que eu sou diferente, né? Graças a Deus. Parece que essa mulher estava na mesma condição. Santo, separado, diferente. Ela é uma mulher contrária ao mundo e vive pela glória de Deus. O mundo não entenderá isso igual a hoje. Vimos hoje que temos ensinamento proverbial aqui em versículos 10 a 13. Isso foi uma das formas mais antigas de instrução. Foi usada naquela época, quando não tinha muitos livros, porque eram mais usadas frases com muita força, para fixar algo na consciência de quem estava ouvindo. Haviam grandes oradores e contadores de história naquela época, e foi lindo mostrar uma mulher competente, completa assim, com linguagem poética e proverbial. Olhamos hoje pela manhã sobre a personagem dela. Charles Bridges disse que muitas vezes buscamos habilidades não para virtudes, mas para os aplausos, e devemos buscar o valor piedoso dela, ou seja, as características espirituais. Essa mulher faz bem ao marido, não como Eva ou as esposas de Salomão. Vocês lembram? Quem conduziu o coração do marido para longe de Deus. Bridges explicou como tudo que estava dentro dela. Por exemplo, uma resposta branda vem de um coração humilde. Tudo que está fluindo e manifestando, até a comida gostosa para a saúde, tudo que sai dela
é manifestado e vem de um coração do homem interior. Gostei como ela também disse que piedade prática é rica em seus deleites e ela estava feliz. Vimos o coração dela. Fazia com prazer. Nada mudou. Deus quer a mesma coisa hoje. Durma não, é rápido. Só algumas páginas. Essa mulher foi lavada pela sabedoria concreta, prática, arraigada no temor do Senhor. Ele concluiu que a mulher de Provérbios 31 foi assim, que o olho de Deus foi sua restrição, vimos isso, a disciplina restritou ela, a julgamento, a lei dela e a vontade ao prazer. Nada mudou para nós hoje. Mas, igualmente, tudo mudou. Estamos em 2017, quase 2018. Esse mês passado foi o aniversário da Reforma. 500 anos. Quando foi escrito Provérbios 31, foi uma época que não tinha muitos livros, como vimos. Ele foi escrito para decorar mais fácil. Além disso, o lindo, provérbios, a poesia, para fixar mais fácil na mente. Ok? Sim, a palavra de Deus é pura e perfeita. É Deus falando conosco. Por que eu estou elaborando de novo essa parte? Porque por muito tempo, os filhos de Deus não tinham a palavra de Deus em casa livremente como hoje. Ok, Atos 17:11 tinham. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras, para ver se todo era assim mesmo. Mas uma das lutas, se lembramos, uma das lutas da reforma, 500 anos atrás, foi de colocar a palavra de Deus nas mãos das pessoas. Foi dito que eles deixaram o leão sair da jaula. Incrível, né? Sempre, hoje, para sempre, o ataque vai ser contra a palavra. Foi tão bom para mim ler esse mês passado sobre os reformadores. Eu falei tanto sobre eles hoje, porque eu nunca estudei. E eu estou muito impactada. William Tyndale. Ele deu a vida a traduzir a palavra de Deus do latim, grego, hebraico para inglês. Ele fugiu, ele passou fome, ele ficou sem dormir, escondeu com o desejo de colocar a palavra de Deus nas mãos de todo mundo. Naquela época, foram somente os líderes da Igreja Católica que tiveram acesso. Lembram? Quando Martim Lutero já era um monge, indo para um monastério para estudar, a Bíblia foi acorrentada à parede. Você imagina só ouvindo uma interpretação, às vezes, com muito erro doutrinário na igreja? E isso foi sua única experiência com a palavra de Deus? Ouvindo interpretações errôneas, depravadas, não a puras, simples verdades? Nós temos a benevolência da palavra, que Deus, que restaura a alma, com completo acesso livre. Oh, amigas, muito mudou. Temos a completa, inspirada palavra de Deus nos dedos como nunca antes. Nós temos no celular, temos Bíblias em casas livremente e muitas vezes mais Bíblias do que estamos usando até. Temos acesso às riquezas da palavra livremente. Eu amei essa imagem. Nós, como mães, devemos ensinar nossos filhos, como vimos hoje. Ensina-os com persistência. Converse sobre elas enquanto estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar.
não teríamos isso perfeitamente modelado antes de nós, como Deus, assim quanto nosso Pai Celestial. Ele conversa conosco quando estamos sentados em casa, quando estamos andando pelo caminho, quando nos deitamos e quando nos levantamos através da palavra pura dele. Temos a promessa de Jeremias 29:13. Vocês me procurarão e me acharão. O achamos na palavra porque ele é a palavra. O cânon das escrituras está completo. A mulher lá em Provérbios não tinha a escritura completa como temos hoje. Romanos 5, versículo 5, confirma também que foi nos dado o Espírito Santo. Deus nos ordena, mas deixam-se encher pelo Espírito. Isso é o quê? Sabemos que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então, agora, finalmente, depois de horas de vocês me ouvindo falar, chegamos ao pico. Melhor parte. Ou parte que eu quase não aguentei esperar para essa parte, que é o quê? Cristo. Salvação sempre foi a boa notícia. No Velho Testamento era mais antecipação, olhando para frente, esperando e confiando no Messias. As obras nunca foram suficientes para salvar, por isso tiveram os sacrifícios, tiveram sacerdotes, porque Deus não olhava diretamente ao povo dele, mas através dos sacrifícios dados pelo sacerdote. Mas agora desceu Jesus Cristo na forma de um homem. Nós vimos, nós o temos conhecidos. O Evangelho, a nossa salvação, chegou na forma de uma bebê humilde. Cristo quem pagou, satisfaçou o débito para sempre, o que nunca foi pago perfeitamente antes. Foi sacrifício após sacrifício, todo apontando ao Cristo. E hoje nós conhecemos Ele. Todo mundo, amadas. Vamos animar? O que é o fruto do Espírito? O que é nosso padrão? Qual é o nosso alvo? Quem é nossa esperança? Tudo isso foi aperfeiçoado em Cristo. O que é amor? Agora vimos perfeitamente em 1 João 4, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. O que é alegria? Hebreus 12, 2. Cristo entendeu a alegria pura. Tendo os olhos fitos em Jesus, ator e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Ele sabia que a alegria pura estava chegando. Devemos fixar nossos olhos em Cristo. Como é que Jesus, como homem, a gente estuda muito Deus, mas vamos pensar sobre Jesus. Como homem, ele foi castigado, rejeitado, ele foi traído. Jesus foi traído, ainda suportou tudo isso. Ele é nosso modelo perfeito hoje. Nós podemos passar por tudo isso. Podemos passar por rejeição.
traição, dores, sofrimentos, agonias. Eu sei que muitos de vocês aqui agora conhecem essas dores. Podemos passar por isso também pela alegria que nos está proposta em Cristo, na ressurreição. Que riqueza! Que riqueza que temos em Cristo. Ele é o príncipe da paz. Agora vimos. O fruto do Espírito é paciência. Hoje, nós, como mulheres simples, temos o exemplo perfeito em Cristo. Amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Cristo realizou tudo isso perfeitamente no caráter dele. E agora temos as Escrituras que nos ensinam como viver, como vestir, como entender isso com perfeição, como Cristo. Tudo que a mulher lá em Provérbios 31 fez muito em fé, invisível, agora foi tudo cumprido em Cristo. O que ela estava esperando com fé e com esperança no Messias, nós já temos alcançado, olhando para trás, com fé ainda também, e esperança em Cristo. No entanto, essa imagem que foi escrita para nós em Provérbios 31 é muito mais do que uma mulher. A imagem que foi dada e explicada, a imagem que foi pintada como uma mulher completa, isso é Cristo com a noiva dele. Temos um paralelo de Cristo com a noiva dele, que na verdade está em a interpretação mais comum que foi passado ao longo da história. Quase todos os comentários Calvino, todos levaram essa interpretação. E da mesma forma como Salomão e a esposa no Cântico dos Cânticos, isso tudo foi interpretado como Cristo com a igreja. Eu ri tanto depois de ler essa frase, que alguns desses comentários disseram que isso é a única maneira de interpretar, que Provérbios 31 é a igreja com a noiva. Por quê? Porque se essa mulher mesmo, de verdade, de Provérbios 31, se ela foi assim mesmo, o marido não tinha nada para fazer. A mulher é tão completa que não resta nada para ele. Então tem que ser a igreja com a noiva. Nos últimos minutos, poucos minutos, estou acabando. Vamos meditar. Como o casamento do marido com a esposa mostra ou demonstra o mistério do amor de Cristo pela igreja. Pastor Paulo, nosso pastor lá em Recife, falou sobre isso anos atrás. E foi belo, tu lembra, né? Eu vou usar muitas palavras dele. No começo da Bíblia, começamos com um casamento. Deus criou o homem e a mulher e se tornaram uma carne só. Vocês lembram, né? Gênesis, começo. Alguém está dormindo? E o belíssimo fim do Apocalipse, capítulo 19, começo até o fim, acaba com a noiva e o cordeiro também. Então, matrimônio foi a ideia central e a imagem de redenção, do começo ao fim. Não foi só isolada ao casamento entre a mulher de Provérbios e o marido dela. E não é uma ideia estranha de fazer uma comparação de como uma esposa deve se relacionar com o marido. Nós fomos inundados com essa ideia desde o começo. União, casamento. Essa mulher de Provérbios 31 é tão zelosa em agradar o marido e o nutrir. Ela cuida diligente e assim a igreja deve viver como essa mulher. E, em certo sentido, ela é um modelo para a igreja inteira, não só a esposa. A abundância de trabalho, por exemplo. Ela levantando cedo para que ele seja glorificada. E é um entendimento valioso,
Que imagem linda temos nela para a igreja. Calvino falou que Deus é o pai e a igreja a mãe. É que melhor mãe temos nas escrituras do que essa mulher que já acabamos de estudar hoje, né? Ela gera, igual a igreja gera, a mãe gera. Os discípulos, né? Ela disciplina. A igreja protege, a mãe protege, nutre, ela socorre. Isso é algo que provamos caminhando na igreja local. E é amplitude na igreja universal. Quando eu tenho muitas amigas ou alguém que vai viajar para os Estados Unidos, eu sempre falo que tem que visitar a igreja lá. Porque creio que é uma coisa mais doce provar dos privilégios de ser um membro do corpo de Cristo, unido com o povo de Deus, que usa o nome de Jesus Cristo como Salvador. A gente prova como ser filha na igreja. O alcance dessa mulher é tremendo. Seria errado nessa conexão deixaremos algumas dessas riquezas espiritualmente fora. Podemos aprender com essa mulher como a igreja deve honrar o marido. E a esposa ideal deve ensinar a igreja como viver também, como ser uma esposa e como amar o marido. Deveremos aprender como ser uma esposa. Porém, os casamentos ideais na Bíblia, que são apreciados e dignos de honra, nos ensinam como a igreja deve servir a Cristo. Fizemos muitas aplicações valiosas em como sermos esposas e mães, mas quem achará? Ela vive pelo bem do marido. Como achamos esse tipo de amor sacrificial, se não for Deus criando? Só Deus pode fazer uma esposa assim, linda para meus filhos. Ela talvez não vai ter o aplauso do mundo, mas um dia o marido e os filhos vão elogiá-la. Essa esposa valorosa foi canonizada como exemplo para todo o Israel de todos os tempos. As filhas, Walt disse, as filhas aspiramos ser semelhantes a ela. Os homens sábios procuram a se casar com ela. E todas as pessoas sábias têm como objetivo encarnar a sabedoria que ela corporifica. Cada um em sua própria esfera ou atividade. Sempre lembrando que o melhor tesouro dela foi que o marido foi glorificado na porta da cidade. É a glória dele, foi o que fez ela linda e bela. Jesus Cristo escolheu você para ser a esposa dele. Serve-o com toda a sua força e você será essa mulher linda e bela de Provérbios 31. Amém?